Imagine o seguinte: você está no meio de uma terra congelada, o céu coberto por névoa, o ar tão gelado que queima os pulmões. À distância, formas enormes se movem pela neve, mamutes lanosos, ursos das cavernas predadores tão antigos quanto o gelo. Mas o que chama sua atenção não são as feras. É uma mulher, atarracada, feroz, enrolada em peles. Sua respiração vira fumaça no ar, enquanto ela aperta o punho em torno de uma lança com ponta de pedra. Ela não é uma figurante na história. Ela é uma Neandertal e está prestes a mudar a forma como você entende a palavra força. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre as mulheres pré-históricas. Porque nesta jornada não vamos falar apenas dos homens que lutaram, caçaram e sobreviveram. Vamos mergulhar na história não contada das mulheres neandertais, as titãs esquecidas da Idade do Gelo. Elas não eram figuras frágeis escondidas em cavernas, eram sobreviventes, guerreiras, provedoras. Elas não esperavam por resgate, elas eram o resgate. E a história delas está gravada nos ossos que desenterramos nos fósseis que sussurram uma verdade ignorada por tempo demais. Para entender quem elas foram, precisamos voltar bem longe. Cerca de 100 mil anos atrás, a Terra estava dominada por um clima brutal. Geleiras rasgavam o solo, os invernos eram longos e impiedosos, as florestas escassas, e a comida mais escassa ainda. E no meio de tudo isso, nesse mundo duro e implacável, vivia uma espécie que prosperava onde outras pereciam, os neandertais. Imagine a Europa durante o Pleistoceno, camadas de gelo a perder de vista, pinheiros sacudidos pelo vento, a neve rangendo sob os pés, manadas de megalóceros, rinocerontes lanosos e mamutes atravessando as planícies. Essa era uma terra governada não por reis, mas pela sobrevivência. E nesse campo de batalha, as mulheres neandertais estavam lado a lado com os homens, não como ajudantes, mas como iguais na luta constante pela vida. Então, o que as tornava tão extraordinárias? O que lhes dava o poder de não apenas sobreviver, mas dominar um mundo assim? É hora de desfazer os mitos e revelar a verdade escondida sob camadas de neve, osso e tempo. Porque uma vez que você conhecê-las de verdade, nunca mais vai olhar para a palavra força do mesmo jeito. Vamos começar pelo corpo, a primeira pista do poder impressionante das mulheres neandertais. Os fósseis podem ser raros, mas o que encontramos conta uma história mais alta do que qualquer palavra. Essas mulheres não eram altas, mas eram construídas como tanques, ossos grossos, quadris largos, centro de gravidade baixo, perfeitas para estabilidade, para agarrar, para resistir. Seus pescoços sustentavam crânios grandes e alongados, e seus maxilares poderosos sem queixo, capazes de rasgar tendões resistentes ou esmagar ossos, se necessário. Mas essas características não tinham a ver com beleza. Eram ferramentas, a resposta da evolução para uma vida onde sobreviver exigia ação, não aparência. Pegue como exemplo a famosa mulher descoberta na caverna Tabum, no Monte Carmelo, em Israel. Ela viveu entre 130 mil e 50 mil anos atrás. Seu esqueleto mostra inserções musculares profundas e uma estrutura compacta e poderosa. Media cerca de 1,57 m, mas sua presença, mesmo na morte, fala de pura capacidade. Imagine ela em movimento, ombros curvados contra a neve, arrastando lenha ou carne de caça de volta ao clã. Sua respiração formando nuvens no ar gelado, os olhos atentos à espreita de lobos. E depois temos a fêmea de Jinshan, uma das maiores mulheres neandertais já encontradas. Pesava cerca de 78,5 quilos e media 1,65 m, mais ou menos, a média de uma mulher de hoje. Mas o que realmente chocou os pesquisadores foi sua densidade corporal.
Durante anos pensaram que fosse um homem, de tão massivos que eram seus ossos. E não para por aí. Outra mulher descoberta perto da Riviera Francesa e datada de cerca de 100 mil anos atrás, pesava aproximadamente 74 quilos. Seus braços sozinhos revelam um nível de força superior ao da maioria dos atletas modernos, mais fortes do que a maioria dos homens vivos hoje. Seu corpo não era apenas pesado, era denso, projetado pela natureza para suportar, resistir e persistir. Essas não eram mulheres que faziam academia por estética. A academia delas era a idade do gelo, o treino, arrastar, caçar, raspar, sobreviver. Cada dia da vida delas era um desafio que os humanos modernos teriam dificuldade de suportar. Agora vamos falar sobre braços, porque quando se trata de força bruta na parte superior do corpo, as mulheres neandertais estavam em um nível completamente diferente. Estudos em ossos fossilizados mostram que seus bíceps eram, em média, 18,7% maiores do que os das mulheres modernas. Isso não é um detalhe qualquer, é uma marca da intenção evolutiva. Esses não eram braços tonificados de academia. Eram membros moldados pela sobrevivência, fortalecidos por gerações de trabalho que não dava trégua à dor ou ao cansaço. E fica ainda mais impressionante. Quando comparadas aos homens modernos, algumas mulheres neandertais ainda saíam na frente. Seus antebraços densos, duráveis e otimizados para gerar força podiam produzir cerca de 138% mais tensão flexora do que a média masculina atual. Isso é força suficiente para cravar uma lança na pele espessa de um mamute ou raspar uma pele de rena por horas a fio, sem parar. Se ainda restam dúvidas, vamos colocar em termos modernos. Comparadas com atletas universitárias de hoje, as mulheres neandertais tinham braços até 16% mais fortes proporcionalmente ao tamanho do corpo. Em relação a mulheres não atletas, estamos falando de até 50% mais fortes. Esse tipo de força não vem de treinos, vem de viver a própria sobrevivência dia após dia. Hoje, admiramos atletas olímpicos ou campeãs de CrossFit por sua disciplina. Mas as mulheres neandertais não escolhiam ser fortes. Elas precisavam ser ou morriam. Não existia dia de descanso, nem shakes de proteína, nem roupas de treino tecnológicas. Apenas frio, caça-fogo e um grupo inteiro dependendo delas para voltar com algo ou transformar o nada em abrigo. E aqui está o ponto mais profundo. A força não estava só nos músculos. Estava na vontade, na forma como elas continuavam mesmo quando o vento cortava como lâminas, na forma como se adaptavam, resistiam e persistiam. Quando olhamos para seus ossos, não vemos apenas massa. Vemos escolhas gravadas em cálcio e coragem: lutar ou morrer, construir ou passar fome, avançar ou congelar. As mulheres neandertais não eram fortes para a época delas. Elas seriam fortes em qualquer época. Então, o que alimentava essa força? Vamos falar sobre hormônios e alimentação. Hoje, mulheres modernas geralmente têm níveis de testosterona entre 15 e 70 nanogramas por decilitro. Já os homens variam entre 300 e 1000. Mas as mulheres neandertais não viviam em um mundo moderno. A dieta e o ambiente delas provavelmente empurravam seus níveis de andrógenos para muito além da média atual. E a principal responsável: carne, muita carne. Vivendo em ambientes congelantes onde quase não havia vegetação, a dieta dos neandertais era baseada principalmente em proteína. Comiam mamutes, veados, bisões, animais gigantes que exigiam esforço igualmente gigantesco para caçar, cortar e transportar. Essa ingestão constante de proteína, combinada com adaptações genéticas específicas,
provavelmente aumentava naturalmente a produção de testosterona. E não era só para construir músculo. Em ambientes de alto estresse, a testosterona se torna um hormônio de sobrevivência. Na natureza, níveis elevados de testosterona estão ligados à agressividade, resistência física e defesa territorial. Em outras palavras, ela prepara o corpo para a batalha. Para os neandertais, homens e mulheres, esse perfil hormonal não era um acaso, era uma arma. A gente costuma associar testosterona com masculinidade, mas, na Idade do Gelo, ela era universal. As mulheres neandertais provavelmente tinham o que os cientistas chamam de fenótipo androgênico, corpos preparados para confronto, para esforço físico, para suportar o que destruiria outros. Não porque queriam ser duronas, mas porque a evolução exigia isso. E aqui vai um pensamento provocador. Será que perdemos contato com essa força interior? Será que nossas dietas modernas, cheias de carboidratos, açúcares e gorduras processadas, estão silenciando algo primitivo dentro de nós? Os corpos das neandertais alimentados por proteína e moldados pela dificuldade foram forjados pela luta. Os nossos, muitas vezes adormecidos pelo conforto, mas o eco genético daquelas mulheres ferozes ainda vibra sob a nossa pele. A questão é ainda conseguimos escutá-lo. As mulheres neandertais não apenas sobreviveram à Idade do Gelo, elas floresceram nela. E não fizeram isso sozinhas. Um dos aspectos mais ignorados do mundo delas era o quanto ele era cooperativo. Ao contrário de muitas sociedades caçadoras-coletoras modernas, onde o trabalho é dividido por gênero, os neandertais pareciam seguir outras regras. Ali todo mundo trabalhava porque todo mundo precisava sobreviver. Elas caçavam juntas, lutavam juntas, sangravam juntas. Análises fósseis revelam pistas fascinantes. O desenvolvimento muscular pronunciado nos antebraços direitos das mulheres neandertais sugere tarefas repetitivas e intensas, talvez lançar lanças, raspar peles ou carregar cargas pesadas. Isso não era trabalho doméstico. Era trabalho na linha de frente da sobrevivência. Na verdade, as evidências indicam que as mulheres participavam de algumas das tarefas mais fisicamente exigentes da comunidade. Imagine a cena: um mamute acaba de ser abatido. Seu cadáver pesa centenas de quilos. Transportar pedaços de carne por quilômetros de neve e pedra exige não apenas resistência, mas força bruta. Ninguém ficava de fora. As mulheres estavam lá puxando, cortando, carregando, não como assistentes, mas como líderes. E quanto às ferramentas, simples mas eficazes. Facas de sílex, lanças com pontas de pedra, raspadores de osso, tudo isso primitivo aos nossos olhos, mas mortal nas mãos certas. Raspar peles de animais para fazer roupas ou abrigo era um trabalho exaustivo, repetitivo, levava horas e exigia uma força nas mãos que as mulheres neandertais tinham de sobra. Compare isso com as mulheres Homo sapiens de climas mais quentes, que evoluíram com estruturas corporais mais leves devido à menor demanda física. O contraste é gritante. As mulheres neandertais eram tanques, não frágeis, não secundárias, essenciais. Esse estilo de vida nos ensina algo que a sociedade moderna frequentemente esquece: força não tem gênero, cooperação não é fraqueza. E às vezes a forma mais verdadeira de poder não está em liderar sozinha, está em lutar junto. Para dar vida a essas mulheres, precisamos olhar para os ossos fósseis que contam histórias mais alto do que qualquer palavra. Vamos voltar à caverna Tabum, no que hoje é Israel. Ali enterrada nas camadas do tempo, arqueólogos descobriram o esqueleto de uma mulher neandertal que viveu entre 100
e 30.000 e 50.000 anos atrás. Seu corpo era compacto, poderoso e nitidamente moldado para resistir. Ela media cerca de 1,57 m, mas sua presença, mesmo após milênios, revela pura capacidade. Seus ossos mostram inserções musculares tão marcantes que praticamente gritam o que ela fazia em vida: carregar, cortar, escalar, sobreviver. Imagine ela em movimento, os ombros curvados contra a neve, arrastando lenha ou pedaços de caça de volta para seu clã. Sua respiração formando vapor no ar gelado, os olhos atentos procurando predadores. E depois temos a fêmea de Gunshan, encontrada em uma caverna no que hoje é a China. Ela pesava quase 79 quilos e media cerca de 1,65 m, mais do que a média das mulheres atuais. Mas o que realmente surpreendeu os cientistas foi sua densidade óssea. Por muito tempo pensaram que fosse um homem, de tão pesados e grossos que eram seus ossos. Imagine-a na beira de um penhasco, lança em punho, observando uma manada de renas ao longe. Ela não hesita. Seu corpo, com tronco largo e membros curtos, era uma adaptação natural para conservar calor em ambientes gelados. Ela não desperdiçava movimentos. Cada passo, cada respiração era calculado para sobreviver. Para tornar essa história ainda mais real, vamos recorrer à ficção, mas uma ficção inspirada em fatos. Pense na personagem Ayla, de O Clã do Urso das Cavernas, uma menina criada por neandertais treinada segundo seus costumes. Embora sua história seja inventada, ela reflete exemplos do mundo real, como as mulheres inuites do Ártico que caçam, abatem e raspam animais com força e habilidade extraordinárias. Uma anciã inuit, entrevistada em um documentário de 2018, descreveu como esfolava um caribu com uma faca tradicional chamada ulu, uma tarefa que exige força intensa nos antebraços. Suas mãos calejadas pelo frio e pelo trabalho ecoavam as mãos de suas irmãs neandertais de 100.000 anos atrás. Essas mulheres modernas carregam uma herança que não foi transmitida por palavras, mas por músculo e vontade. Aqui vai algo que pode virar sua perspectiva de cabeça para baixo. Os neandertais não eram os estranhos. Nós é que somos. Na vasta árvore da evolução humana, não foram os neandertais que destoaram, fomos nós, Homo sapiens modernos. Nossos corpos leves, traços delicados e menor massa muscular são, na verdade, uma exceção recente. Se comparados aos nossos ancestrais, somos os diferentes. As mulheres neandertais, por outro lado, representavam o que era considerado normal na linhagem ancestral. Corpos robustos, ossos pesados, rostos largos, mãos fortes. Elas eram perfeitamente adaptadas ao mundo real bruto, um mundo que não se importava com conforto, só com a sobrevivência. A força delas não era uma vantagem extra, era o padrão. Veja o exemplo das primeiras mulheres Homo sapiens como o fóssil Homo 1, encontrado na Etiópia e datado de cerca de 200.000 anos atrás. Ela também era robusta, com aproximadamente 74 quilos, mas com o tempo, à medida que os humanos migraram para regiões mais quentes e desenvolveram ferramentas e cultura, as exigências físicas diminuíram. Nossos corpos ficaram mais leves, a tecnologia começou a substituir o que antes era feito com músculo. Mas os neandertais permaneceram fortes até o fim. O ambiente em que viviam, frio, selvagem e implacável, não permitia fraqueza. Eles não podiam se dar ao luxo de serem frágeis. Por isso, suas mulheres continuaram poderosas, geração após geração. Com o tempo, houve cruzamentos entre as duas espécies e algumas características se misturaram. A leveza dos Homo sapiens se fundiu à força dos neandertais,
Mas não se engane a essência da mulher. Neandertal era pura força. A evolução não as fez assim por acaso. Foi precisão. Foi necessidade. E numa reviravolta fascinante, a ciência moderna confirma traços do DNA delas ainda vivem em muitos de nós, especialmente nos genes ligados à imunidade à pele e à sensibilidade à testosterona. A mulher neandertal pode ter desaparecido, mas ela não foi esquecida. Seu legado vive não apenas em ossos ou histórias, mas no nosso próprio sangue. Mas a história delas não é apenas sobre força física. Ela também levanta uma pergunta: será que perdemos algo que elas tinham? No nosso mundo de conveniências, elevadores, supermercados, chuveiros, quentes, raramente enfrentamos os testes elementares que as mulheres neandertais superavam todos os dias. E embora tenhamos ganhado conforto, será que trocamos a resiliência pela facilidade? Porque para elas força não era um estilo de vida, era uma linha de vida. Pense nisso. Todos os dias elas acordavam no meio da escuridão gelada, sem café, sem aquecedor, apenas o som do vento soprando contra as rochas. E mesmo assim se levantavam uma vez outra vez, sem parar para encarar um mundo onde cada escolha podia ser a última. Onde um único erro podia significar ferimento, fome ou morte. A determinação delas não era um traço de personalidade. Era tudo o que tinham. Elas carregavam carne por quilômetros atravessando terrenos congelados, raspar peles por horas para fazer roupas ou cobertores, alimentar crianças, cuidar dos feridos, vigiar a entrada da caverna e, quando necessário, lutar. Não apenas contra animais, mas contra a fome, a doença, o cansaço e o luto. Essa não era uma cultura que separava força por gênero. Era um mundo onde todos tinham que dar tudo de si ou todos pereciam. E isso nos ensina algo poderoso, porque no mundo delas contribuir era sobreviver. Nenhuma tarefa era pequena. Ninguém era dispensável. As mulheres neandertais não esperavam que alguém dissesse que elas eram iguais, elas simplesmente eram. Seus corpos, seu trabalho, sua presença estavam tão entrelaçados à vida cotidiana que a pergunta sobre papéis nem sequer existia. Existe uma sabedoria ancestral nessa visão, uma clareza bruta, mas profunda. Hoje, numa sociedade que frequentemente divide, rotula e hierarquiza a força, o modelo neandertal parece curiosamente avançado, sobreviver juntos ou morrer sozinhos. Talvez, só talvez, o mundo cru deles tenha carregado uma sabedoria que nós esquecemos. Voltemos aos ossos esses contadores de histórias antigos e silenciosos. Eles não mentem, não exageram, eles simplesmente existem. E quando analisamos os registros fósseis, uma verdade se torna inegável. As mulheres neandertais não foram figurantes na evolução humana. Elas foram centrais, essenciais. Elas não apenas se adaptaram ao ambiente, elas se tornaram parte dele. As cavidades nasais largas, projetadas para aquecer o ar gelado antes de chegar aos pulmões. Os membros curtos e musculosos, perfeitos para conservar calor e atravessar a neve. As mãos grandes, feitas para segurar ferramentas, peles, carne e pedra. Essas características não eram acidentais, eram esculpidas por um mundo brutal que só aceitava os mais fortes. E existe também o lado emocional, aquele que raramente exploramos. Imagine uma mãe neandertal protegendo seu filho durante uma tempestade de neve, pressionando o corpo contra a pedra para abrigá-lo do frio, ou uma irmã segurando a mão da outra enquanto atravessa um rio congelado, sem saber se o gelo vai aguentar. Elas não eram apenas máquinas de sobrevivência. Eram humanas. Profundamente, instintivamente, corajosamente,
humanas. Frequentemente esquecemos de perguntar o que elas sentiam, o que temiam ou sonhavam enquanto olhavam para o fogo depois de um dia longo e exaustivo. Talvez não existam registros escritos, mas a resposta pode estar dentro de nós. Porque se o DNA delas ainda vive em nossos corpos, talvez uma parte do espírito delas também viva. Vemos isso em ecos modernos. A caçadora do Ártico esfolando uma foca com firmeza. A mulher que ergue o dobro do próprio peso sem aplauso. A mãe que trabalha em 3 empregos com uma força que nenhuma academia ensina. Isso não é coincidência. É continuidade. Então, quando pensar nas mulheres neandertais, não pense em relíquias ou sombras. Pense em fogo, garra, osso, fôlego e vontade. Pense no ritmo antigo que ainda bate no seu peito quando você encara o impossível e não recua. Elas não se foram. Elas estão dentro de nós. E assim, ao deixarmos para trás os vales congelados e as cavernas cheias de fumaça de 100.000 anos atrás, uma verdade permanece. As mulheres neandertais não foram apenas sobreviventes. Elas foram arquitetas da sobrevivência. A força delas não era uma escolha. Era uma resposta ousada e biológica a um mundo que testava cada respiração, cada batida do coração, cada decisão. Elas não tinham espelhos, mas sabiam seu valor. Não tinham medalhas, mas conquistavam respeito. Através de sangue, gelo e fogo, construíram um mundo onde seu povo podia viver mais um dia. E mesmo que sua espécie tenha desaparecido, seu impacto não desapareceu. Ele vive nos nossos genes, nos nossos ossos, na nossa teimosia quando tudo fica difícil, na nossa coragem de encarar o desconhecido, na nossa recusa em desistir. Elas nos lembram que força nem sempre é barulhenta. Às vezes é silenciosa, persistente, repetitiva, como raspar uma pele, como carregar um filho, como levantar mais uma vez quando tudo dói. Essa é a lição que elas nos deixam. Força é universal. Não se define por gênero, aparência ou título. Se define por ação. Está no que você carrega, no que você suporta, no que você escolhe enfrentar quando fugir seria mais fácil. Você pode nunca enfrentar um mamute ou raspar uma pele de veado no meio do vento gelado, mas vai enfrentar suas próprias eras do gelo, suas próprias tempestades, e quando isso acontecer, lembre-se delas, das mulheres que não recuavam, das mulheres que se tornaram o fogo em um mundo congelado, das mulheres que provaram que força de verdade não é sobre dominar, é sobre determinação. Se você chegou até aqui, não deixe a história delas acabar agora. Compartilhe, comente abaixo. O que é força para você? Você teria sobrevivido no mundo delas? Ou elas já ajudaram você a sobreviver no seu? Curta, se inscreva e continue espalhando esse legado através de você.